no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O governador Elmano de Freitas cumpriu nesta terça-feira em Brasília uma intensa agenda de reuniões para agilizar obras de interesse da população do Ceará. Uma das audiências foi com o ministro dos Transportes, Renan Filho, com quem o governador do Ceará tratou sobre a retomada das obras do anel viário na Grande Fortaleza e a duplicação da BR-116 entre Pacajus e o distrito de Boqueirão do Cesário, que fica no município de Beberibe. Após a audiência com o ministro Renan Filho, Elmano anunciou que no próximo dia 16, representantes da Procuradoria-Geral do Estado e do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, irão se reunir para resolver pendências e entraves jurídicos no trajeto das obras do anel viário. Com o nosso ministro Renan Filho, é só para a gente ver os encaminhamentos de discussão que fizemos anteriores sobre o anel viário, sobre a duplicação da BR-116, sobre contornos de cidades, que a PR passa por dentro de algumas cidades do Ceará, e que nós queremos conversar com o governo federal para superar essas situações de muitas carretas passando por dentro das nossas cidades, podermos fazer obras viárias importantes, mas a nossa prioridade é o anel viário e a garantia de nós estabelecermos o projeto de duplicação da BR-116. Me afirmou que até final do mês deve sair o edital para a parte que vai de Pacajus até o Boqueirão do Cesário. Tanto o anel viário já tem um recurso garantido, tem questões jurídicas a serem superadas, que dia 16 vamos ter uma reunião da nossa Procuradoria, com a nossa Superintendência de Obras Públicas, com o DENIT e a sua Procuradoria, para encontrarmos a solução jurídica. E a parte da duplicação já tem edital, já tem recurso garantido, e efetivamente eu acho que é uma conquista importante. Nós temos uma duplicação ali de Pacajus até Chorozinho, porque nós queremos que essa BR vá até o Cariri, ela duplicada. Evidentemente vai ser passo a passo, vamos ter uma discussão ainda com o governo federal, e esta obra está em absoluta prioridade da negociação do governo do Ceará com o governo federal. É uma boa notícia, jornalista Beto Almeida, porque quando nós falamos sobre a infraestrutura rodoviária do estado do Ceará, há sim uma carência, uma necessidade, ações que exigem exigência, rapidez na solução de problemas, de gargalos, como por exemplo, nessa obra do anel viário, que como disse o governador Elmano de Freitas, tem entraves jurídicos do ponto de vista, creio, da desapropriação de terras ainda de áreas e também impasses que irão ser solucionados nessa reunião do próximo dia 16 entre representantes do governo do estado e do DENIT. A notícia é boa e gera expectativa para quem diariamente cruza a região metropolitana de Fortaleza e sente as dificuldades para um trânsito, um tráfego com mais fluidez de veículos, principalmente de transporte de cargas. E a outra boa notícia, Beto Almeida, é em relação à construção, à duplicação do trecho da BR-116, também na região metropolitana de Fortaleza, entre os municípios de Pacajus e o distrito de Boqueirão do Cesário, em Beberibe. O governador Elmano de Freitas acabou por gerar ainda mais expectativa quando disse o seguinte: o sonho é esticar da região metropolitana de Fortaleza até a região metropolitana do Cariri, até a região sul do Ceará, a duplicação da BR-116. Mas de forma cautelosa ele deixou escrito, claro, tudo será passo a passo, devagarinho. O importante é que esse trecho já na região metropolitana de Fortaleza tenha obras iniciadas. Boas notícias, Beto Almeida, repito, que geram expectativas para a população e para os diferentes setores da nossa economia. Bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aqui aos nossos ouvintes. Vamos começar aqui pelo anel viário, porque é uma obra emblemática. Em maio, agora, você sabe quantos anos faz? 15 anos, Beto? 13 anos que a obra está aí, Luzenor, num processo de tartaruga que vai tendo filhotes ao longo do tempo e não simplesmente a gravidez não acaba. Isso, em qualquer outro país, eu imagino que uma obra dessa, por mais que ela demorasse, seria o quê, Luzenor? Estourando 3 anos. Nós já vamos para 13 anos fazer aniversário agora no mês de maio. E ainda temos esses trechos importantes do 4º Anel Viário de Fortaleza, inconclusos, uma obra que começou federal, depois passou para a responsabilidade do Estado, os recursos são federais, é verdade, mas a gestão, a administração dessa obra
tomou-se para o estado do Ceará e a gente ainda vive este impasse. Eu espero que agora, esses reforços, nessas conversas, nós tenhamos de fato boa notícia. Porque tem um problema nessas questões jurídicas que o governador Eumano falou também, que diz respeito ainda à questão das chamadas, Luzino, licitações desertas. É um termo que eu aprendi a ver muito quando comecei a ler esse material do anel viário. Licitações desertas. Sabe o que é isso? Simplesmente, Luzino, certamente as empresas começam a obra, aí abandonam no meio do caminho essa obra, pedindo reajuste. isso acontece. É por isso, Beto? Mas é um pouco disso, mas é anterior a isso. São empresas que a licitação, Luzino, que não desperta. Deserto. Não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Não aparecem empresas interessadas em apresentar propostas. E quando aparece, Luzino, são propostas que você vê claramente que não são execuíveis. Uma dessas obras, uma dessas licitações frustradas, por exemplo, apareceram, sabe quantas empresas? Duas propondo concluir as obras do anel viário. Uma, Luzino, propondo 6 milhões de reais. Diz que com 6 milhões de reais concluiria. A outra, acredite, com 700 mil reais. Nenhuma das duas, claro, conseguiriam terminar provavelmente nada com esses recursos. E por que as empresas fazem isso, Luzino? Porque simplesmente elas iniciam, aí depois começa a pressão de fazer exatamente aditivos na obra, de fazer aditivo nos contratos, porque não dá, porque os preços subiram, porque os valores estão desatualizados, e aí mais uma vez a obra é abandonada. Então é preciso de fato ter cuidado com estas questões que são jurídicas, porque tem muitas empresas aí que já, inclusive, respondem hoje na justiça o descumprimento em relação aos contratos feitos para o anel viário, mas eu acredito que agora, com esse empenho do próprio governo federal, do presidente Lula, e o próprio governador Eumano já manifestou interesse e anunciou, você lembra que lá no começo, quando o Eumano começou nessas viagens a Brasília, ele disse que já tinha verba no orçamento de 84 milhões, se eu não me engano. Reafirmou agora que tanto Pronto. para o anel viário quanto para o início das obras de duplicação do trecho da BR-116 entre Pacajus e Boqueirão do Cesário, os recursos já estão garantidos no orçamento da União de 2023. Mas especificamente para a obra do anel viário, que começa agora, vai fazer aniversário de 13 anos em maio, tem 84 milhões no orçamento aí já agendado, já certo. Então, isso é muito bom. Aí vamos para a questão da BR-116, que é a continuidade da duplicação da BR-116, que termina ali em Pacajus e agora vai até ali Beberibe, ali naquele cruzamento que dá acesso ali para Aracati. Aí sim, Zenô, é mais do que necessário, porque nós estamos tratando, primeiro, duas rodovias federais. No caso do anel viário, ela faz a interligação de corredores importantes entre dois portos, o Porto do Mucuripe e o Porto do Pecém, além dos centros logísticos que estão instalados ali naquele trecho que dá acesso a Maracanaú, grandes centros de distribuição de empresas que estão situadas. No caso da BR-116, é uma via, Luciano, de chegada e de saída da nossa capital. Então imagina o quanto nós ganharíamos em segurança, em agilidade, em logística, em tudo que você possa imaginar com a duplicação desse trecho.